Fala galera, tá começando um novo quadro da Forescale chamado Meet and Coffee, onde o objetivo é trazer grandes empresários, referências do mercado e das suas áreas para bater um papo com a gente, tomar um cafezinho com a gente e compartilhar um pouco da experiência, né, dos negócios, dos projetos que cada um tem e compartilhar um pouco o nosso público, nossa audiência, um pouco sobre isso, sobre a jornada, sobre as dificuldades. E a gente tem isso para fazer, né, corriqueiramente, né, esse projeto. Semanalmente a gente vai tentar trazer esse quadro para compartilhar com vocês um pouco sobre o conteúdo. Primeiramente, queria agradecer a CDL Vila Velha, né, que está fornecendo o local, né, e pôde ajudar a gente com esse projeto, acreditando na Forescale e fornecer um ambiente para a gente poder gravar com qualidade, né, atender bem nosso convidado. E para esse primeiro quadro a gente trouxe um parceiro, né, um amigo e cliente da Forescale também, o André, que é nosso parceiro. Beleza, André? Valeu, como João. Você tá? Obrigado aí pelo convite. Valeu. Que honra e privilégio estar aqui no seu primeiro convidado. Cara, a honra é toda nossa, o prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceitado. O André, como a gente falou, é um parceiro, é um cliente, se tornou um amigo, né, vem com a gente compartilhando bastante conhecimento e foi, né, especificamente escolhido para poder estar nesse primeiro projeto, nesse, né, vamos chamar de piloto, com o objetivo da gente compartilhar, ele falar um pouco das experiências dele, principalmente relacionado à Moment, né, que é onde que a gente, a Forescale, está fazendo essa parceria junto, atendendo com a parte do marketing digital, da parte de tráfego e algumas outras coisas. Né, e a gente queria entender um pouco mais sobre a Moment e como que vai ser essa jornada, quais são as dificuldades. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Além disso, dentro do nosso quadro, a gente sempre vai trazer alguns produtos de destaque capixaba. E nesse primeiro quadro, nesse primeiro vídeo, a gente está trazendo a Grano Mais, que é um café tipicamente capixaba, é de Brejetuba, né, daqui do interior do estado. É um café 100% arábica e tem a pontuação, né, de 81 a 83, que dentro o André pode falar, um especialista em café. Especialista ainda não, especialista em café. Ele tem ele se categoriza acima do gourmet, né? É o café premium, né? Correto? Isso aí, é especial. É especial. Então, assim, é um café que tem bastante qualidade, né? Como a gente falou, o objetivo é trazer produtos capixabas com o objetivo de fomentar, dar oportunidade para o nosso estado, que é um estado forte e que tem muito produto de qualidade que às vezes não tem a visibilidade necessária. Ainda bem que vocês me chamaram no dia que vocês trouxeram o café, né? Ainda bem. Né? Mas foi proposital também. Além de ser escolhido, né, por ser um parceiro, o café também fez toda a conexão, fez todo sentido. Então, assim, nesse primeiro momento a gente vai tomar um café, né, um café da Grano Mais, provar o café e ver também um processo. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo também e fala um pouco sobre os desafios, né, da Moment, enfim. E a gente vai, a partir de agora, bater um papo. Então, vamos lá fazer um cafezinho aqui rapidinho pra gente. Eu vou fazer na prensa francesa, é um método... Esse método ele é muito prático, ele é bem acessível, ele te dá facilidade de fazer. Não vou fazer nada demais, até porque um pouco do meu papel que eu quero nessa jornada é de desmistificar um pouco o café. A gente é um dos maiores produtores do mundo de café, assim como aconteceu com o vinho, com a cerveja, que se popularizou e perdeu um pouco aquele negócio de tomar cerveja gourmet, vinho, o pessoal entender, ficar cheirando rolha, ficar sentindo que às vezes as pessoas não entendem. A gente quer trazer um café de qualidade, mas também sem gourmetizar tanto, sem atrapalhar um pouco para a pessoa poder tomar um café de qualidade sem ficar achando que tem que fazer aquele para ser de qualidade, mas sem ser cheio de rodeio para poder trazer a coisa. Não que não tenha, não que não possa, também tem momento para tudo, mas você vai tomar um café com seus amigos, às vezes está com mais gente, não vai ter como ficar fazendo toda a preparação. Então, vou mostrar aqui, fazer rápido, prático. Vai estar aqui já, a gente já moeu o café em grão da Grano Mais. A gente vai colocar aqui, não vou nem ficar falando proporção, senão depois o pessoal, tá errado, tá certo, é isso, é aquilo. Então, eu vou colocar uma proporção aqui. Então, a gente vai fazer. Então, já tá moído. Então, se você vai viajar, você vai para algum lugar que não tem um café de qualidade, você já se acostumou? Porque hoje não tô conseguindo tomar mais esses cafés
de mercado. Tradicionais, né? Inclusive, de vez em quando a gente entra nesses embates, né? Isso aí. O cafezinho coado, aquele de supermercado, você já está na dificuldade mais de tomar. Eu ainda estou nessa fase ainda de aprendizagem. Então, porque tem muita diferença, né, de fato. Você quando começa a tomar, de fato, você começa a perceber, apesar de ter um pouco de... quem não está acostumado fala que é frescura, mas quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a perceber que existe uma diferença, de fato, né, verdadeira, em relação ao sabor, em relação... Até a questão da própria forma que ele reage dentro do seu corpo, né? Que o café... Além de tudo, é saúde, né? Sim. Esses cafés de mercado, inclusive, tem leis que deixam ele não ter só café. Sim. Então, o grau de pureza desses cafés são muito baixos, né? Então, normalmente, as pessoas não estão tomando café ali. E, além de estar uma torra muito alta, que faz mal também para a pessoa, para esconder também a parte ruim daquele café, eles deixam a torra muito alta. Entendi. E acaba atrapalhando um pouco você sentir, saborear o café. Por isso até que as pessoas adoçam, né? Sim, eu ainda estou nessa fase. Mas com adoçante, pelo menos. Para ver se eu consigo manter o shake. Ou diminuir um pouco. Para esconder, né, a parte ruim, o café é doce por si só, não é um doce açúcar, né? Sim. As pessoas vão achar, o café é doce, eu tomo num... Porque ele já é doce. Se você pegar o grão de café, por exemplo, ele é o café que está lá, a fruta, tem qual cor? Vermelho. Vermelho, né? Por que ele fica preto daquele jeito, então? Porque torrou demais, acabou atrapalhando o processo do café, então as pessoas acabam tomando café que não tem qualidade. E torra às vezes demais até exatamente para disfarçar alguma coisa, alguma impureza ou alguma baixa qualidade no produto original. Isso aí. Então prefira sempre comprar de produtores como o Grano Mais, que tem procedência, é um pequeno produtor, você ajuda o negócio local, o comércio local, e além do mais, você está tomando café de qualidade, né? Se você puder, compre grão, você vai ter certeza que você está pegando café realmente. Sim. E depois, no segundo momento, de pequenos produtores, que você vai saber a procedência também com café de qualidade. Você vê a olho nu, assim, que o café tem qualidade, que é um grão, que é um pó de verdade, né? A moagem tá adequada ali para isso. Maneiro, cara. Beleza? Beleza. Vamos começar antes, enquanto o café está passando, né? Antes de passar, vamos começar a falar um pouco sobre a Moment, né? Que é um negócio, né? Que a gente, como a gente falou, a Forescale está trabalhando junto com a Moment, essa parceria, né? A Moment se tornou cliente da Forescale recentemente, né? Onde a gente tem o objetivo de melhorar as vendas. A Moment Relógios, na verdade, é a relojoaria, né? Ela tem mais coisas, mas fala um pouco sobre a Moment, né? Como que foi esse início, como que foi esse pontapé, como que surgiu a Moment de fato? Vamos lá. A Moment surgiu mais de 30 anos atrás com uma loja física aqui no centro de Vila Velha, né? Então, ela já tem uma história no mercado físico de relógios, é uma referência no mercado capixaba já em relógios. Então, foi fundado pelo meu sogro e pela minha sogra há muito tempo atrás. E depois ele resolveu abrir uma segunda unidade dentro do Shopping da Terra. Na primeira unidade, antigamente o nome das relojoarias era o nome da marca, né? O nome das marcas. Até hoje, muita relojoaria ainda tem o nome de algumas marcas que se vendem. E na época ele botou o nome de Mondaine, a primeira unidade. Depois, quando ele foi abrir a outra, ele já abriu com um nome diferente, com o nome Moment. E aí ficou. Tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora no final do ano, a Moment em si dentro do Shopping da Terra. E aí, como todo varejo, tem os seus desafios, né? Tem as mudanças que acontecem no mercado, assim como acontece em qualquer mercado. E foi um divisor de águas para todo mundo, não tem jeito, a tal da pandemia, né? Sim. A nossa geração vai ficar marcada antes e depois da pandemia. Exato, verdade. Então, muita coisa mudou, tem coisas que foram boas, tem coisas que foram ruins, entre aspas, né? Mas foi o que aconteceu. Ninguém está falando aqui que foi bom a pandemia, mas teve que mudar muita coisa, né, por causa disso. A gente acabou aprendendo bastante também, né, com a pandemia, os negócios. Né? Uma pausa aqui rapidinho, deu 4 minutos. Esse é o tempo que eu botei aqui em infusão. A gente vai descer um êmbolo aqui da prensa francesa e pronto. Nosso café está pronto, não quis fazer nada, nenhuma outra técnica mais sofisticada. Então, 4 minutinhos aqui do café e vou colocar aqui o pessoal ver. A prensa francesa tem um café mais encorpado, então para quem está começando um café especial é um excelente método, porque você vai sentir mais
o sabor do café é marcante, diferente do V60, de outros métodos de filtragem. Beleza, vou provar aqui o café. Tá bem quente, cuidado. Aí você vê que tá vermelho, né? Não tá A preto. diferença, pô, gostoso. A diferença de tonalidade é muito grande no café que a gente toma normalmente, né? Em casa, no supermercado, no café tradicional, né? Mas dá pra sentir bastante a diferença em relacionada à acidez, assim, ao amargor, que ele é muito mais linear, né? Não tem aquele sabor pesado de café. E para aproveitar o café nesse momento, a gente também tem um outro patrocinador, né, que se chama Do Mineiro, é um fornecedor local também, que está trazendo, né, que fez alguns pães de queijo para a gente experimentar aqui. Ele é um produtor local também, né, do Espírito Santo, de Viana. Então, assim, é um parceiro nosso, a gente está muito agradecido a ele pela parceria, pela confiança, né, e a gente trouxe um pão de queijo exatamente para isso, porque combina, eu acho que nada mais combina para o brasileiro um cafezinho com pão de queijo. Com certeza. Né, que eu acho que é uma combinação que funciona muito bem. E o Mineiro tem opção para food service, então se você tem alguma lanchonete, algum restaurante e quiser servir o pão de queijo do Mineiro, é uma excelente opção. Ele tem opção desde para você que vai fazer em casa até para food service, que tem um valor excelente aí, se você quiser colocar no seu negócio também. Então entre em contato aí com o Mineiro. Exato. André, vamos continuar falando um pouquinho sobre a Moment, né? Me fala um pouco sobre como que foi, né, a decisão de apostar, de sair, como você falou, a gente estava falando, né, sobre a questão da pandemia. Obviamente, a pandemia mudou muito, a gente percebeu a importância do digital muito mais, né? Obviamente, o digital já existia muito, mas a pandemia mudou, foi um divisor de águas. E qual foi a decisão, o porquê, além disso, por que migrar, né? Migrar não, né? Adicionar bastante, forçar a parte do digital para a Moment, né? Focar, de repente, em vender, em trazer bastante mídias sociais. Qual que foi? É uma decisão puramente estratégica? Foi pensado? Foi por necessidade? Qual que foi a decisão de migrar para o digital, não só ficar na loja física como vocês começaram? Então, vamos lá. Nessa época, a gente tinha um site, mas estava lá, a loja não focava nisso, o negócio. Eu tocava outros negócios, ainda tenho outro negócio, que é onde que era o meu foco principal no momento. E tinha o e-commerce da Moment que a gente montou lá na época e ficou lá, né? Sim. Então, já é o primeiro ponto para quem quer começar a investir em e-commerce, não adianta você ter o melhor site, ter um site bonito e tá lá. Não vende. Né? A gente costuma falar, a gente que é do marketing digital, que a internet é uma rua extremamente movimentada, mas é sem saída. Se você não colocar a gente passando na frente da sua rua, não vai ter ninguém. Então, se você não investir em conteúdo, mídias sociais, tráfego e mais um monte de coisas que precisam estar ali, não vai ter resultado, não adianta. Então, isso que acontecia. Tinha um site lá, mas não fazia nada além de estar ali. E ele não vendia, justamente por isso. A pandemia mudou o comportamento do consumidor. Então, quando se voltou da pandemia, a loja sofreu um pouco, né? Como a maior parte do varejo. Voltou com tudo. Nem sempre. Nem todas as lojas, nem todo o varejo voltou de uma forma muito forte. Então, principalmente bem de consumo que não é necessário. Sim, não é necessidade, né? Relógio não é necessidade. Acaba sendo um pouco de vaidade, na parte mais, né? Ainda mais com a pandemia, né? Se você não está saindo, para que você vai comprar um produto? Aí a pessoa fala, mas os relógios de luxo cresceram, Rolex, os milionários, bilionários compravam relógio para levar de um lugar para o outro com reserva de valor. Eram relógios específicos, marcas específicas, então não era o mercado como um todo. Isso aí está falando de uma coisa muito específica, do mercado muito nichado, né? Dentro da realidade da população do Brasil. É um mercado muito grande, muito diferente, cada nicho, cada marca, cada modelo de relógio. Então isso daí, até, por exemplo, a própria Rolex tem relógio que não tem valor, perde valor com o tempo. Sim. Mas vão ter outros que você vai só ganhar. Então, cada modelo também se comporta de uma maneira. Então, voltando para o e-commerce, aqui aconteceu. A loja começou a sofrer um pouco, o faturamento caiu bastante, algumas coisas começaram a acontecer, e aí veio a decisão de fechar a loja. A loja ia fechar. Na época, a gente estava com as minhas filhas com 1 ano e meio por ali, e a Letícia estava em casa, não estava indo para a loja para o dia a dia, e aí a decisão foi que essa segunda loja ia ser fechada, ia ser vendida, né, passada para uma outra pessoa.
E ela ficou muito triste com isso, né? Ela sentiu muito que ela... Uma coisa da família, né? Da com família. certeza. E ela, desde o ensino médio, ela saía da escola, ia passar a tarde para lá, já começar na loja. Então ela sentiu muito que isso ia acontecer. E eu, como já fui agência... já foi marqueteiro, né? Ainda sou, né? Gosto de ser marqueteiro, mas não consigo atuar tanto mais dedicado no marketing, tem que focar mais na gestão do negócio. Falei, vou testar aqui se eu consigo ajudar, consigo fazer alguma coisa, porque se a gente fala, a gente precisa fazer também. Então vou testar mais uma vez. Já tinha validado algumas coisas pelo hotel, então vou testar de novo, validar de novo. E é uma coisa que eu bato muito, assim, tem muito guru que fez em um lugar só, deu certo, beleza, e quer replicar aquilo, quer falar que ele sabe tudo, sendo que ele só fez em um mercado. Então, não, eu vou validar em outro, para eu ver se eu sei mesmo. Então a gente começou a atuar pensando omnichannel, a palavra da moda, bonito e tudo, mas eu não acredito hoje em negócio, de vez em quando alguém me chama, mas é um negócio de um canal só, de uma visão só, então eu não acredito mais em negócios assim, que só tem um canal, não sei, é muito específico, extremamente nichado, mas negócio de varejo que tem volume, eu não acredito mais em um canal só. Só loja física, ou só e-commerce, ou só marketplace, eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que ser uma junção de canais que vai levar o resultado do negócio no longo prazo. Até pra você não ficar refém, né, de um canal. Se um canal começa... Porque as coisas mudam, né? Principalmente a gente tem passado momentos de muita volatilidade. Hoje funciona uma coisa, mas não funciona. Se você só tem um canal de vendas, então assim, se aquilo para de performar, você está perdido, você está vendido. Principalmente varejo de produto. Porque você tem estoque é dinheiro, estoque está parado, está ali. E tem produtos que vão performar bem na internet, tem produtos que vão performar bem no físico, e você consegue diminuir o risco ali tendo mais canais. Claro, você precisa saber trabalhar no canal, não adianta só, tô aqui no TikTok, pronto, vai aparecer alguém. Não vai, a gente sabe. Então a gente foi lá e pensou, vamos começar a diversificar os canais, hoje só tem loja física e espera o cliente passar, né? Esperava o cliente chegar. Então a gente falou, não, vamos utilizar a internet para conseguir esses clientes e vender também. Tem negócios que não vão vender por ali pela internet. A internet vai ser só o caminho para chegar na pessoa. Hoje, com certeza, se não for todas, mas praticamente todas as compras têm uma pesquisa anterior na internet. Então a internet influencia muito na compra da pessoa. Então a gente começou a se posicionar na internet de uma forma mais efetiva, mais estratégica. A gente precisa melhorar ainda, com certeza. Mas a gente começou a fazer algo melhor, bem feito nesse sentido, e aí começou a trazer os resultados. Então, eu não vou ficar falando aqui número, porque eu também não gosto de ficar... Não, nem é o objetivo. Se achando, mas a já saiu de um... Conseguiu ter um expressivo aumento expressivo de em receita, um ano, faturamento. depois em 2, e agora já vai para o segundo para o terceiro ano agora. A gente agora está estudando migrar de regime, tem que... As dores do crescimento, né? Que ninguém sabe. Né? Isso, aproveitando sobre as dores, o que tem sido mais difícil? Qual é o maior desafio hoje no negócio de vocês da Moment, né, para poder crescer? Né? Toda vez que a gente crescer é muito bom quando você começa a acertar, mas sempre você começa a chegar, a gente passa isso lá na Forescale também, né? A gente chega, quando começa a crescer, a gente começa a bater às vezes em algum teto e a gente tem que entender o porquê, qual que vai ser o momento de virar, porque... Se você cresce, você precisa aumentar o operacional, você precisa aumentar ferramental, e aí, obviamente, você precisa de mais gente. E sempre quando você cresce é um desafio. O que tem sido o maior desafiador de vocês nessa parte do crescimento hoje da Moment? Eu podia falar aqui a palavra que todo mundo gosta de ouvir, pessoas. Que inclusive é pessoas. Faz sentido. Né? É a primeira coisa de todo mundo. Então, por isso que depois todo mundo fala, você tem que entender de pessoas, não tem jeito. Todo crescimento, todo dono de negócio, todo gestor precisa entender de pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu não vou ficar entrando tanto em detalhe em relação a isso. Nesse primeiro momento eu vou partir para o segundo, que eu acho que é a dor, que é aí que quebra muito o negócio, que é o financeiro. E isso ninguém fala, ninguém entende, pouquíssimas pessoas falam sobre o crescimento e a dor no financeiro. As pessoas acham que a pessoa está crescendo, ela está ganhando dinheiro. Negócios de varejo, com estoque, com produto, no crescimento é um momento que a pessoa menos vê dinheiro e mais possivelmente ela vai quebrar. Está vendendo, o negócio está crescendo, mas o dinheiro não aparece. E as pessoas não entendem, porque vai juntando uma coisa na outra, o financeiro barra fiscal. Porque a faixa de imposto começa a subir se você está no Simples Nacional. Então você precisa começar a ter sofisticação financeira, sofisticação contábil, e aí que começa a mudar tudo. E esse é um ponto que dói.
E aí eu vou voltar na parte de pessoas. Muitas vezes as pessoas estavam com você naquele início, que era na força, na vontade. Pode ser que ela não te acompanhe no segundo momento, porque ela não está preparada para começar a sofisticar, começar a ter conhecimento. Ela foi só na força, ela foi só na vontade. Sim. E a partir do segundo momento, você precisa começar a ter mais conhecimento, precisa começar a ser mais técnico. Não adianta mais ser o cara só que abaixa a cabeça e só executa. Você vai precisar ter esse cara em algum momento ou outro ali, mas na liderança, na gestão, possivelmente esse cara não vai te acompanhar mais. E você precisa começar a entender que você é um gestor, dono de negócio e que empresa não é ONG. Né? Isso é uma dor muito grande que eu já sofri em outros negócios. Então, eu comecei muito cedo, então eu era muito aquele cara que gostava, que abraçava, não, vamos lá. E tem hora que você não consegue ser... né? Polvo, né? Abrir todas as possibilidades, cuidar de todo mundo. Pessoa. Você vai desenvolver ela, tem a capacidade de desenvolver, dar as ferramentas para ela se desenvolver e fazer ela se desenvolver. E também tem um outro lado da gestão de pessoas que todo mundo reclama, não tem gente, não tem ninguém para trabalhar para mim, mas essa pessoa não fez nem o processo seletivo direito, pergunta para um para outro só, então quer reclamar que não tem gente? Não tem. Sim. E ainda não quer se esforçar, acha que vai cair? Não vai. Não vai. Né? Isso aí já acabou. Há muitos anos atrás, né? Você abria a boca e falava, tinha uma vaga, chegava alguém. Até porque antigamente era diferente a forma, né? É o que você sempre falou, antigamente existia o cara bater carimbo e era aquilo ali por anos. Hoje em dia, até o próprio operacional, a ferramenta muda, se atualiza. Ele precisa minimamente entender um pouco mais e estar mais antenado em algumas variações e mudanças que o mercado digital trouxe, né? Então, assim, hoje onde o botão é na esquerda, daqui a pouco na direita, daqui a pouco tem 2 botões para fazer, né, a mesma coisa, ou ao contrário, um botão que faz muito, mas a configuração dele está bem feita. Então, assim, realmente pessoas... Também, né, compartilhando um pouco sobre a dor aí também lá na Forescale. Uma das coisas que a gente tem uma equipe muito boa, a gente acredita muito nessa equipe. Hoje, a nossa equipe ela é muito forte, mas sempre é um ponto que é difícil gerir, né, dar confiança para as pessoas. Uma das coisas que você estava falando aí é como que a gente faz para passar, né, delegar para a pessoa, para ela se tornar líder, para você ver o potencial na pessoa, assim, essa pessoa, eu acho que ela pode, né, ser um pouco mais e forçar ela. Como que você faz, né, lá na Moment para, beleza, essa pessoa tem um perfil, eu vou deixar ela tomar as decisões, você é mais o gestor que fica em cima para treinar, ou você deixa ela cometer os erros e deixa ela, né, ir tomando os próprios caminhos? A análise do gestor tem que ser diária no sentido de entender cada pessoa, né? Lá no hotel, por exemplo, eu descobri 2 lideranças, se tornaram lideranças do hotel, na percepção que eu vi que a pessoa tinha maturidade para se desenvolver, era muito nova e tal, foi desenvolvendo e virou um dos principais gestores lá do hotel hoje, por exemplo. Na Moment tem um negócio tem pouco tempo, tem lideranças surgindo, mas tem que ficar muito próximo, que é um negócio muito sensível no sentido de um botãozinho errado, um negocinho você joga para o Brasil inteiro, você prejudica, pode acontecer algumas coisas. Mas o nível de... tá faltando muita gente querendo, né? Sim. Então, a primeira coisa é querer se desenvolver, querer crescer, querer assumir uma posição de liderança. E muitas vezes o cara que é bom operacionalmente não vai ser um bom líder. Sim. Né? Isso é um erro muito grande dentro dos negócios, né? O cara escolher errado, né? Posicionar a pessoa errada. Isso aí. O cara é um bom operacional, o cara que toca tudo, que faz tudo. Você bota ele na posição de liderança, acabou. Você vai matar o cara, vai matar a empresa. Porque você tirou o cara do operacional e botou ele na posição que ele não sabe atuar, não sabe ser gestor, e ainda vai prejudicar ele, porque ele vai querer, na cabeça dele, vai retroceder se ele voltar para aquela posição. Então a gente tem que entender, hoje a gente não tem esse nível de sofisticação ainda, no tamanho que a gente está, no sentido de ter uma carreira em Y, em T, não sei o que lá, a gente não tem isso ainda, mas isso é nítido em algumas pessoas. Você vê que a pessoa ela vai ser muito boa naquele negócio, vai fazer aquilo dali muito bem, ela vai evoluir naquilo, mas ela não vai ser gestora. Então você precisa entender e desenvolver isso com a pessoa. E tem que aprender com cada pessoa. Não tem como uma fórmula, essa vai funcionar desse jeito. Não. Tem pessoas que você vai ter que estar mais próximo, vai ter que estar todo dia ali acompanhando, vendo, e vai ter gente que vai conseguir se virar sozinho no sentido, você dá um desafio para ela, ela vai procurar, vai se desenvolver e vai conseguir resolver. Vai ter gente que você vai dar um desafio para a pessoa, ela vai travar, vai
Até chorar achando que não é com você, é com ela mesmo, mas ela vai travar ali e vai achar vai ter que ter jogo de para entender que o momento de cada um, o perfil de cada um não tem jeito. Às vezes a pessoa, de fato, ela sob pressão, ela funciona melhor, outras vão parar e vão, de fato, não performar. Então é um momento difícil mesmo, é uma decisão sempre difícil de tomar e entender, né? Tipo assim, cara, esse cara eu forço, esse cara ele vai produzir se eu não forçar, se eu der desafios para ele. Lá a gente tem, né, na Forescate também, a gente está com, nesse ponto, algumas pessoas, a gente fala, pô, vamos deixar ele ser o líder, porque a gente aprende muito quando alguém fala, mas a gente às vezes aprende mais a gente ensinando. Ensinar, a gente aprende muito. Você aprende a ver um pouco mais de cima e ter essa visibilidade de cima. Eu tive muita dificuldade no início. Eu sou, né, eu e o Carlos lá, a gente meio que existe uma divisão natural. O Carlos muito mais para o comercial, para a parte de negócios, eu muito mais focado no operacional, da equipe, de focar. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande em focar no detalhe, assim, eu sou muito, né, a gente fala 3% de magenta na brincadeira lá, que tipo assim, que a gente foca no detalhe da coisa, assim, às vezes eu fico muito preso ao detalhezinho, e às vezes esse detalhe, obviamente os detalhes são importantes, né, você, né, ser criterioso é importante, mas às vezes olhar o macro, né, e entender o macro que talvez é o que vai possibilitar você a dar passos maiores e saber o ponto certo de para onde eu vou, para onde eu não vou, e deixar o detalhe, às vezes, até para o operacional tentar resolver. E a gente, como gestor, ter essa visão mais holística da coisa. E a gente tem tentado fazer isso com algumas lideranças lá. Cara, a partir de agora você toca isso, responsabilidade sua, a gente só vai cobrar de você o resultado. E no final, né, daqui uma semana, um mês, a gente senta novamente para poder ver como que está isso, e tem funcionado bastante. Então, assim, esse terceirizar, vamos botar assim, a responsabilidade, não no sentido de largar, mas no sentido de dar responsabilidade para eles, tem ajudado bastante a gente a desenvolver o time, a crescer, a dar tempo para mim e para o Carlos também, em buscar novos negócios e estar mais na frente da expansão do negócio. Obviamente o operacional acaba ficando bastante, né? Até o Carlos também, mas eu fico, né? Porque a gente não pode tirar o olho, mas a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para poder ser produtivo e focar no crescimento da empresa. Eu vejo que muito dos gestores mais antigos, né, da geração anterior à nossa, eles têm muita dificuldade nesse sentido, né? Sim. Eles querem controlar tudo e depois reclamam que ninguém se desenvolveu, que não tem liderança. Exato. Mas não deram espaço para essa liderança ser desenvolvida, né? Então você precisa da responsabilidade para ver se a pessoa vai cumprir. Isso é fato. A maioria não vai. Não vai. É fato. Não vai. E eles precisam entender, os gestores um pouco mais antigos, que é preciso dar responsabilidade, dar desafio e esperar. Não cumpriu? Show, tchau, vamos pro próximo. Sim. E entender isso, porque não se dá liberdade, não se dá responsabilidade, e acha que a pessoa vai desenvolver, não vai se desenvolver. Se você Sim, não... E o que a gente faz com essa pessoa que não consegue desenvolver? Tem que mandar embora. A não ser que você queira, né, manter ali. Sim. Mas assim, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, a gente tá até falando dos desafios da contratação. Contrata muito rápido. Sim. Achou a pessoa, vem, começa. Bateu na porta, você cata, né? Você vai e começa. Eu tô falando pela realidade que eu vejo lá nos negócios que eu já atuei, que eu já atendi, que eu já vi, que qualquer um que aparece contrata. Na hora de demitir, não demite. Sim. Não demite. Pessoal aqui no Brasil precisa ter CLT, né? Não vou entrar nisso porque é ruim, o empresário que... Cara, o empresário brasileiro não é ruim, ele é extremamente paternalista e não demite. Pode ter um ou outro que pode estragar a galera, com certeza. Sim. Vai ter em todos os cenários, todos as instituições e onde tem pessoas vai ter. Mas, no geral, o empresário brasileiro é muito paternalista, ele não demite, ele fica com a pessoa lá. Então, raramente isso aí acontece, no sentido de a pessoa tá, né, a não ser que seja casos extremos. Então, normalmente o pessoal mantém um cara mais tempo que deveria e atrapalha a cultura, atrapalha o negócio, e vai ver, às vezes, os pequenos negócios têm 4, 5 pessoas, uma pessoa já representa 20% do negócio, 15% do negócio, então faz muita diferença. Se você manter aquela pessoa lá, vai atrapalhar a desenvolver o negócio. Isso aí é uma decisão sempre difícil, mas tem que ser feita, né? Às vezes é uma decisão, é o que você falou, a empresa precisa girar, né? E às vezes se a pessoa não está no momento, às vezes nem é que a pessoa não tem vontade, às vezes é o momento dela, é um momento assim, aí é melhor seguir, depois dela, né, vai ser até bom para ela como aprendizagem, enfim, faz parte do negócio, né? Com certeza. Agora eu quero falar um pouquinho, vamos para a parte um pouco mais técnica. Eu queria, né, como a gente está junto, né, a gente tem passado esse desafio lá na Moment hoje, né?
a gente, né, você tem o e-commerce e, além disso, hoje em dia existe marketplaces, né? E qual que é, Sim. assim, e eu vejo que pode ser 2 canais, vamos botar como canais, importantes para o negócio, né? Cada um tem sua característica, cada um pode ajudar em certos pontos. Como que você quiser compartilhar um pouco como cada um é importante para a Moment, obviamente, para o mercado, né? A gente vê com outros clientes nossos também que os dois podem ser importantes, cada um tem sua característica, né? Você vai ter mais margem, ou talvez para o início é importante para você ter volume. Né? Qual que foi a decisão? Porque eu sei que lá você faz as 2 coisas, né? E como que foi a decisão e o que cada um tem ajudado na Moment, né, nesse momento? Então, vamos lá. Eu vejo muito claro o posicionamento de cada canal na jornada, assim. E a jornada hoje não é nada linear, né? Então, você imagina que o cara vai entrar, vai ver um anúncio, vai entrar no seu site, vai comprar, pronto. Não, quem dera se fosse assim, né? A jornada é muito bagunçada pro consumidor. Ele entra no Google, ele pesquisa depois ele está no Facebook, aparece um anúncio para ele de remarketing, depois ele passa na loja, na frente da loja, depois decide comprar no Mercado Livre. Isso acontece. Vou brigar, vou ficar, pô, cara maluco, por que não compra no meu e-commerce que tem mais... Cara, comportamento do consumidor. Eu já fiz alguns testes meio malucos assim, que pouca gente sabe, não sei se eu posso citar aqui alguns que eu fiz, não por causa, não é nada, por causa da marca e tal. A coisa fala sem citar a marca. Tem para entender como é que a jornada é meio maluca do consumidor. Tem uma marca de suplemento muito famosa, que 90% dos blogueiros estão usando essa marca de suplemento, e divulgam, tem um cupom. E tem um e-commerce muito forte, muito bem feito, bem construído. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei, né, a creatina dessa marca. Cadastrei no Mercado Livre e comecei a vender. Mais cara do que era no próprio e-commerce da pessoa e no marketplace. Qual o sentido? Nenhum. Mas por quê? A pessoa compra, tem costume de comprar no marketplace, tem costume de comprar naquele canal que hoje no Brasil é muito relevante. O que os caras conseguiram fazer, se você tá nomes, Mercado Livre principalmente, conseguiu levar um nível de... É que você criar uma confiança também no consumidor, né? Uma garantia de entrega, por exemplo, que é uma diferença muito grande. Né? E dar essa garantia para os dois lados. Sim. Né? Se acontecer algo no transporte para o consumidor, ele vai privilegiar o vendedor, ele vai pagar para o vendedor e vai devolver o dinheiro do consumidor. Se acontecer algo, então ele vai dar essa garantia para os dois lados. Tem muita gente que olha, não vou vender marketplace é muito caro, é um absurdo, é isso e aquilo. Eu quero ver, eu duvido, tô falando o valor total, que a pessoa vai gastar na sua estrutura própria muito menos do que se paga na comissão do marketplace. Eu duvido. Por quê? Tem que produzir conteúdo. Tem que ter anúncio, valor investido nos anúncios. Tem que ter o próprio site lá, tem que ter foto, conteúdo, estrutura, agência. Então, se você for colocar naquilo dali, 20% vai ser mais ou menos a média que você vai pagar realmente já de custo que você vai ter no marketplace e o custo que você vai ter no seu próprio e-commerce. As pessoas não conseguem entender isso. O diferencial do próprio e-commerce, do seu próprio canal, que aí você precisa entender e brigar por isso para vender no seu próprio canal, que eu também sou a favor muito disso, é a recompra. Que aí o cliente é seu. Então, o e-commerce, possivelmente, na primeira compra você toma prejuízo. E os empresários de e-commerce precisam entender isso. É prejuízo a primeira compra. Você tem que conquistar o cliente. A não ser que tenha um produto que a pessoa só compra uma vez, que não tem recompra, que é muito caro, ou de nicho específico. Mas isso aí é difícil, né? A gente tem essa dor com os clientes, assim, normalmente, de entender que a primeira compra do e-commerce, assim, ter essas primeiras forças de venda, essa capacidade, vai ter que, rasgar margem, vai ter que trabalhar de forma ali a ter um volume primeiro de vendas, trabalhar com a margem um pouco mais estrangulada para ter relevância até chegar ao ponto, beleza, agora eu tenho uma base de clientes sólida, uma recompra, uma experiência positiva, e aí eu consigo, beleza, começar a trabalhar, né, de forma a aumentar minha margem, mas até eu poder chegar nesse ponto de convencer essa pessoa é muito difícil. Normalmente eles são muito apegados à marca, e acha que o produto, assim... E às vezes o produto é de qualidade, mas se o produto é desconhecido... Não adianta. Cara, isso é muita dificuldade. Assim, você precisa estar em evidência. A gente usa muito exemplo lá na Forestkey, por exemplo.
existem hamburguerias muito melhores que o McDonald's. Sim. Muito melhores, mas assim, o McDonald's é conhecido, então se você não sabe se posicionar, beleza, são business diferentes, eu entendo, né? Sim. Mas às vezes você pode ter o melhor hambúrguer do mundo, se ninguém sabe, ele é só para você. Então assim, às vezes, muitas vezes um hambúrguer mais bem posicionado, agora falando de hamburguerias tradicionais aqui, um hambúrguer mais bem posicionado, que é um bom produto, mas que faz um bom marketing, sabe se vender, e um outro produto que é de extrema qualidade, até melhor em relação aos insumos, a produção, tudo. Mas é muito pequenininho, não faz o marketing correto, às vezes vai quebrar porque não consegue vender aquilo. Assim, hoje, saber se vender é uma coisa muito importante, né, nesse mercado que a gente, às vezes, não valoriza da forma que deveria. E entram umas outras coisas nesse sentido, depois a gente volta para pedir para o Marketplace, que é, pegando o exemplo que você citou da hamburgueria, que isso aí serve para todos os outros negócios. Primeiro, disponibilidade. Né? O cara, às vezes, que está ali, ele só está ali. Ele só está aqui em Vila Velha, ele não atende em outro lugar. Sim. Então, o custo dele é muito concentrado, ele só tem aquilo dali, tem que gerenciar tudo, ele não consegue diminuir o custo, ele está ali. Logística. O que a Coca-Cola é a Coca-Cola? Porque ela está no mundo inteiro. Sim. Onde você for, vai ter Coca-Cola e vai ser a Coca-Cola. E quantos anúncios de brand você viu da Coca-Cola sem venda? É só posicionando de Natal e sem vender. Mas porque ela sabe a importância de estar em evidência. Ser relevante é muito importante no mercado. Você não precisa só ter o melhor produto, você tem que se mostrar com o melhor produto, você tem que estar sendo visto o tempo todo. Hoje é assim, uma coisa muito importante para o mercado, né, como um todo. E justamente por isso que eu comecei falando que eu comprei e revendi esse produto pelo Marketplace. Por quê? A confiança que o Marketplace no mercado brasileiro e no mundo já, né, o mercado americano é extremamente concentrado na Amazon, por exemplo. É difícil você conseguir quebrar no seu próprio e-commerce. Então, para você ganhar a confiança que o próprio e-commerce, o próprio Marketplace tem, vai ser muito difícil. Muito. Por isso que hoje em dia tem que botar a cara mesmo. É difícil? Eu quero fazer sem botar a cara. Beleza, mas vai ser mais difícil. Então tem que botar a cara, tem que falar, tem que estar com todos os gatilhos bem intencionados, bem feitos, com prova social, com rede social de qualidade. Então, se você não... E além de tudo, além de fazer isso tudo, a pessoa pode comprar no Marketplace ou comprar em outro canal. Sim. Vai acontecer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Por isso que eu tô falando que eu acredito hoje em negócios multicanais. Beleza, eu vou estar posicionado também com o mesmo produto no Marketplace. Então, se o cara decidiu, ele comprou comigo. Perfeito. Ele comprou comigo. Importante ele ter comprado comigo. Então, esse posicionamento multicanal é extremamente importante. Decidiu comprar na loja física. Hoje eu só tenho aqui. Hoje eu sei que o que eu faço, eu tenho um influencer que é nacional, que eu levanto a demanda e o cara vai comprar na loja física perto da casa dele lá. E eu não tô lá. Então eu perdi essa demanda. Eu levantei a demanda, mas eu perdi. Mas o cara que está aqui perto, na região de Vila Velha, quer comprar loja física, possivelmente ele vai comprar comigo. Também pode não ser, porque eu também não estou em grande shopping, eu estou num pequeno shopping. Mas estou no online, estou no Marketplace, então onde eu posso, eu estou ali. E você quer continuar? Tá sempre nos dois? Assim, é uma coisa, cara, eu vou estar sempre nos dois. Assim, é difícil falar isso agora, mas assim, você pensa em ter uma... Cara, eu vou focar muito mais na minha loja, o Marketplace vai ser... Na loja online, né, o e-commerce, vai ser uma coisa pontual, ou você ainda acredita que os dois vão ser canais de aquisição, canais de venda seu que vão perpetuar por um bom tempo? Tem muita coisa no negócio também que são escolhas, né? Claro, a gente tem que tentar ser multicanal e tudo, mas tem momentos que você tem que escolher. Minha prioridade, meu foco vai ser sempre o meu próprio canal, por mais que ele demore mais a tracionar. Então, o esforço que eu coloco em Marketplace, o resultado é muito mais rápido comparado com e-commerce. Só que é o meu canal, é o meu cliente e eu consigo trabalhar ele no longo prazo. Então, eu acredito nisso, mas o foco vai ser o e-commerce e, ao mesmo tempo, eu olho números lá. Eu olho os números do Marketplace. Eu consigo hoje ter acesso a números dos outros vendedores. O próprio Mercado Livre dá. O maior vendedor, eu vendo 10%. O maior vendedor do Mercado Livre. Só especificamente, por exemplo, do Mercado Livre. Então, eu tenho um potencial de crescimento ainda muito grande. Muito grande para crescer em Marketplace e crescer no site próprio. E aí, depois a gente pensa em outros canais, como... em outras formas, como marca própria, como talvez abrir mais lojas, mas o meu foco principal nesse momento vai ser o próprio site, para crescer o próprio site, porque a gente consegue alcançar mais pessoas de uma forma melhor, teoricamente mais barata, né? Questão de escala é mais barato, não que
no D0 ali vai ser mais barato, porque às vezes você vai ter que contratar, ter que fazer um e-commerce novo, então muita coisa você consegue diluir comparado com uma loja física, por exemplo, mas no longo prazo eu vejo que o próprio e-commerce vai ser o foco, o principal. Sim. A gente tem passado uma dificuldade, né? Vamos botar assim, não, um desafio lá na Moment nesse momento é a escolha da plataforma. Né? A gente fala muito ferramenta, é só ferramenta, né? Cada ferramenta vai se encaixar na realidade de cada um, óbvio, tem ferramentas melhores e piores, mas às vezes tem o preço, enfim, você tem que tentar encontrar a ferramenta que mais se adequa à sua realidade. Né? E em paralelo a isso, a gente tem visto que hoje as ferramentas elas têm uma necessidade muito grande de conexão, né? Porque existe um ERP, existe o e-commerce, aí existe as ferramentas, né, de anúncio. Como que é para tomar essa decisão, né, que a gente tem passado lá de escolher a ferramenta correta? A gente está até num processo de migração lá na Moment, né? E o quanto isso acaba impactando na nossa jornada, né? Escolher a ferramenta correta é uma coisa, né, que pode te ajudar e pode te prejudicar se você não fizer a escolha correta, né, na sua capacidade de vendas, né? Se você escolher a ferramenta errada e por muito tempo ficar nela ali, acaba que você toma um tempo desnecessário até conseguir achar o que você precisa. Sim. Tem fases, né? Cada momento tem... Valeu, obrigado. Obrigado, senhor. Cada momento tem... Antes de começar esse negócio aqui, mexãozinho dos nossos patrocinadores. Boa. Agora tá pegando? Valeu. Depois a gente fala sobre eles. Bom, fala aí. Me quebrou isso. Não. Vou ter que cortar isso. Não, beleza. Vamos comer um pãozinho de queijo também. Lembrando, né, o Dom Mineiro, parceiro nosso, nosso patrocinador, é um produtor capixaba, aqui de Viana. Então, assim, se você quiser comer um pão de queijo de qualidade, se tiver um negócio, uma padaria, às vezes até mesmo uma casa de carne, por exemplo, você já tem os freezers lá para poder fazer armazenamento e às vezes a pessoa está ali, pode comprar. Então, assim, parceiro nosso, a gente conhece o produto, é de qualidade. Além disso, tem outros produtos além do pão de queijo, do Mineiro. Depois a gente vai deixar aqui no vídeo, vai deixar aqui também nas postagens, para vocês poderem seguir ele lá e averiguar a qualidade do produto, que a gente sabe que é de qualidade. Mas a gente está falando sobre a ferramental, assim, hoje, principalmente se tratando de e-commerce, né? E-commerce hoje é uma temática que está muito em voga, né? Todo mundo fala sobre e-commerce, existe ramificações, especialistas em e-commerce focado nisso, né? E tem muita ferramenta, né? E tipo, toda vez que a gente pega um cliente, né? A gente tem vários clientes com e-commerce, inclusive a Moment, né? E cada cliente, às vezes tem uma ferramenta diferente, né? Uma marca diferente, né? Sim. Então, assim, como que foi a decisão de você escolheu uma e agora está migrando? Por que isso? O que aconteceu foi o ponto, cara, eu preciso mudar, essa aqui é insuficiente, ou porque a outra te ofereceu mais? É porque assim, é uma decisão que a gente sente que às vezes o cliente escolhe por escolher, né? A gente pega vários clientes porque escolher, porque falaram que é boa. Mas ela serve para você, ela é o que vai te atender. Então, assim, isso é uma coisa importante. E por que você está fazendo essa migração nesse momento? Vamos lá. Falando de tecnologia, o primeiro ponto é, se você vai começar um e-commerce, eu acho que do D0 você precisa ter um RP. Isso daí independente de qualquer coisa. Eu acho que o mais importante até do que a própria plataforma de e-commerce, que as pessoas esquecem, é o RP. Então, você vai controlar ali os produtos, o fiscal, o financeiro, todo o negócio, o estoque, você vai controlar ali, né, seus produtos e tudo. Escolhendo um bom RP, vai ajudar muito depois, num segundo momento, para você fazer seu e-commerce, gerenciar se for ter uma loja física ou não. Então, um RP, isso aí em qualquer mercado existe RP nichado para todos os mercados. Então, a primeira coisa que eu teria é escolher um bom RP. Hoje tem dois principais no mercado de e-commerce que atuam aí, que é o Bling e o Tiny. Depois se quiser tem um cupom aí, se quiserem. Você tem cupom? Tem cupom também, depois a gente coloca aí na edição se precisar. Então, inclusive, a história é que eles eram juntos, né? Eles acabaram separando e criaram... Isso aí. E aí, entre os dois, é muito de escolha. Falar que um é melhor que o outro é meio subjetivo. Eu comecei com o Bling, depois eu migrei para o Tiny.
por causa da facilidade do gerenciamento do Tiny, que virou Olish agora, né? Foi comprado pelo Olish, que virou unicórnio, e comprou o Tiny, e depois comprou outra ferramenta de e-commerce também, que foi até uma decisão de a gente ir para ela também. Mas voltando ao RP, o RP ele precisa trabalhar de acordo com o que você tem necessidade. Tem alguns RPs que são locais, né, até primeira coisa que eu fiz, por exemplo, quando eu fui ajudar na loja, foi colocar uma tecnologia que comportasse o que a gente queria. Porque era um RP local, que não tinha integração com nada, que para você faturar uma nota, a gente demorava 15 a 20 minutos, então quando a gente tinha 10 pedidos, era quase 2 horas só para ficar faturando os pedidos lá que tinha no dia. A primeira coisa que eu fiz, não, acabou isso aqui. Vamos por um RP na nuvem, que você consegue controlar de qualquer lugar, você consegue acompanhar de qualquer lugar, como um e-commerce precisa ser. Então a primeira coisa que a gente foi pro Bling na época, a gente decidiu ir para lá. Só que depois, não sei como é que tá hoje, eu não estou falando mal aqui do Bling, a parte de gerenciamento de anúncios no Marketplace era muito ruim, que eu não conseguia ver, eu tinha que abrir um por um para ver se estava integrado, se estava certo, se estava com algum erro. Então isso foi muito ruim para a gente. No Tiny já é mais fácil a conexão, você consegue conectar os produtos de uma forma mais amigável, porque ele já tem meio que um hub lá dentro, né? Normalmente o pessoal tem o RP e o hub ainda, e o próprio canal, os Marketplaces e o seu e-commerce. Então, dentro do Tiny a gente já tem um hub ali. Possivelmente quando eu ficar muito maior, não vou precisar de ter um hub ainda, mas no tamanho que é, acho que dá para ir muito bem, assim, até uma operação de mais de 1 milhão. E por isso que é importante tomar a decisão da ferramenta correta, né? Você precisa entender para onde você quer ir minimamente. Obviamente, às vezes a coisa muda, mas você tem que entender mais ou menos para o que você quer ir, para onde você vai, para tomar a decisão correta. Porque se você tem que migrar de uma ferramenta para outra, é um trabalho gigantesco, principalmente se tratando de RP, né? Porque são muitas configurações, no seu caso, muito produto. Então, assim, essa migração é uma coisa dolorosa, minimamente. Muito. E migrar de RP sempre perde alguma coisa, sempre ficou uma coisa para trás. A gente que não tinha uma equipe especialista, a gente estava descobrindo no caminho, a gente está descobrindo ainda muita coisa, a gente estuda, a gente tenta se preparar, mas infelizmente nem tudo a gente consegue cobrir. Por isso que hoje, depois que fica determinado momento, eu prefiro contratar consultorias, contratar gente que já passou por aquilo para minimizar meu tempo. Caro, depende. Às vezes em uma conversa o cara me economizou muito tempo, muito dinheiro. Tempo e dinheiro, né? A gente sabe o quanto... Muito estresse. Então é muito subjetivo o que é caro, o que é barato nesse sentido. Então por isso que eu prefiro muitas vezes contratar uma consultoria. Assim como tem gente que me chama para ajudar em pequenos e em médios ali, eu também prefiro chamar os grandes para eu chegar lá mais rápido. E melhor. E a escolha do e-commerce. A gente começou por exemplo, eu comecei em um que é extremamente falado mal no mercado, inclusive eu também hoje, né, não indico, porque não é Google Friend, um monte de coisa que a gente sabe, melhorou um pouco, mas era o Wix. Lá no início eu comecei a montar um e-commerce no Wix, ficou bonito, fica legal. Só que falta muita funcionalidade nesse sentido. Então, normalmente as primeiras pessoas começam realmente fazendo até no Wix. Ontem teve uma pessoa, estou montando aqui no Wix. Eu falei, não, toma aqui, faz aqui, para você vai ser melhor. Tem umas outras opções aqui fácil, um pouquinho. Nada contra o Wix, mas pensando no longo prazo não se sustenta, não fica. Depois a gente foi para a loja integrada, que a gente está hoje, mas teve alguns empecilhos pensando em crescimento. A gente tem dificuldade de qualidade da imagem, já tentou ajudar a gente, viu a dificuldade. Tem algumas dificuldades de algumas campanhas. Agora eles estão melhorando, está evoluindo muito. Assumiu um novo CEO lá que está evoluindo muito a plataforma. Nesse sentido de funcionalidade. Um tempo atrás a gente conseguia fazer campanha de compre junto, a gente não conseguia, por exemplo, a gente queria fazer uma campanha de a pessoa comprava 3 berlocks, ganhava por você, a gente não conseguia fazer isso. Então agora você consegue fazer compre junto, ganha alguma coisa de acordo com o número de peças. Está evoluindo, né? Está evoluindo muito a loja integrada, inclusive indico para quem está começando, quem for ter uma operação só é uma boa opção, de fato. É uma opção excelente assim para você começar. Só que agora a operação está ficando um pouco mais complexa porque a gente tem muitos CDs. Então esse é um dos principais pontos para a gente, para decidir, porque quase nenhuma plataforma no mercado suporta muito CD. A gente tem 2 centros de distribuição em estados diferentes, Espírito Santo e São Paulo. E isso deixa a operação um pouco mais complexa. Como é que vai calcular o frete baseado em 2 locais?
ver o estoque em 2 locais diferentes, como é que vai Consulta, sair, né? consulta, então é um pouco mais complexo nesse sentido. Então, por isso que a gente está escolhendo migrar de plataforma e, ao mesmo tempo, tem algumas funcionalidades que já vêm nativo da plataforma. Não quer dizer, eu não sou a favor também de falar que tem que ser tudo em uma plataforma só. Mas, nesse sentido, né, fez sentido a gente escolher essa, por já ter nativo um painel do vendedor, por a gente já ser loja física. Então, o vendedor tem uma agenda lá, uma rotina lá já definida dentro da plataforma, que não é uma plataforma de e-commerce, que eles são uma plataforma omnichannel, que vai ter a data de aniversário, a última compra, o cashback vencendo, então ele já vai acumular cashback pela própria plataforma, ele tem um PDV ali que você vai fazer as vendas tanto físicas quanto online, e vai gerar essa agenda do vendedor. A gente sabe que o tempo de um vendedor de loja é extremamente ocioso, né? Principalmente lojas que não ficam em grandes centros, em locais extremamente movimentados. Ele é muito ocioso. Aí o próprio Rony da Reserva falou, pô, 70%, se eu não me engano, do tempo do vendedor da loja dele, que normalmente fica em grandes shoppings, era ocioso. E num shopping, né? Num shopping. Eles criaram um CRM próprio, desenvolveram lá e conseguiram fazer a reserva virar a reserva muito baseado nesse relacionamento, convidando o cara para vir na loja, mandando mensagem. Com certeza você deve ter recebido mensagem da reserva, eu recebo direto. Então, recebo porque eu tô no funil deles. Então. Você vai uma vez lá, acabou. Você vai ser impactado pelo resto da sua vida. Então, o trabalho de CRM é muito importante nesse sentido para isso. Então, a gente decidiu migrar de ferramenta porque a operação foi sofisticando. No início não precisa disso tudo. Vai ser até ruim você que já querer sair com esse monte de funcionalidade. Mas a gente precisa algumas outras coisas. Na loja vende aliança, então precisa ter uma funcionalidade diferente, porque são 2 produtos em um produto. É o par da aliança. Então você precisa ter escolhas de numeração de 2 produtos, sendo que é uma compra só, é um produto só. Então tem essas dificuldades aí que a tecnologia precisou evoluir junto, então a gente foi escolhendo baseado nisso. Mas quanto mais evolui, mais o tempo de implantação demora, mais... Então você precisa... A carga começa a aumentar. A carga aumenta. Então o que você conseguia fazer em uma semana... Pô, eu migrei de RP na primeira vez do Blink Fruitime na maluquice em 3, 4 dias. Caraca. Depois a gente foi fazer mais 3, 4 dias de estoque. Então, em uma semana a gente fez isso. Se eu for fazer isso hoje, com uma operação mais complexa, com mais robusta... Mais produto. É impossível fazer isso hoje. Então, assim, tem momentos que você consegue fazer na mão, na força, na vontade. Tem hora que não. Você não vai conseguir fazer isso. Então, entender cada momento do seu negócio é importante. Mas, normalmente, o empresário ele tem um senso de urgência, um nível de ansiedade muito alto. Eu continuo tenho também. Só que você precisa ser um pouco mais entender que o planejamento também é muito importante, senão você vai atropelar os pontos. Perfeito. Então, a gente decidiu pela migração da plataforma por causa de tecnologia, no sentido de eu precisava ter muito CD, eu precisava ter algumas as integrações entre os canais, né? As integrações entre os canais. Então, isso aí pesou muito para a gente mudar e migrar de plataforma. Não falando que as de entrada são muito boas, entregam muito bem, você consegue faturar. E tem um propósito dela, né? De entrada, é exatamente para isso. Né? Elas têm a função dela, como qualquer negócio. Se for um e-commerce que vai ficar aqui, só ter um CD, pode ficar nela até... faturar bem alto, assim, não vai te travar isso, né? Mas funcionalidades específicas do nosso negócio que precisou adaptar. De migrar. Entendi. Adaptar. Você usou uma palavra agora, né? Agora um pouco antes, CRM, uma das coisas que eu gosto bastante de falar sobre. Às vezes a pessoa fala, porque eu preciso de um CRM. Mas para que você precisa de CRM? Você entende? E as pessoas às vezes confundem ter um CRM e fazer CRM, né? Fazer a gestão, saber, né, fazer essa gestão da jornada dos seus clientes, entender em que etapa que está, se é o antes, se é o pós, né, se relacionar com ele. Assim, o quão importante para a Moment né, fazer CRM, o quanto isso pode agregar em vendas, né, no que a gente fala de recorrência, experiência, porque você... Fazer a primeira venda, vou falar assim, é fácil. Né? Tipo assim, você tá mas manter, né, a frequência, a recorrência de compra, que é o diferencial. Às vezes, a maior parte do seu dinheiro é ali, do que na primeira aquisição, na primeira compra. Então, assim, o quão importante para a Moment vocês fazem algum tipo de CRM lá, vocês têm alguma ferramenta, né? Como vocês trabalham dessa forma? Eu vou até trazer uma máxima que no mercado digital fala. A primeira compra, o cara só é comprador, né? Ele só vira cliente a partir da segunda compra. Então, antes disso, o cara não tem relacionamento com você.
Aí na segunda compra você vai ver se ele confiou mesmo, se ele Sim. vai querer manter o relacionamento. Então, se você está tendo recompra, quer dizer que você está fazendo um trabalho bem feito. E isso tem acontecido lá. Hoje, não tem nenhum nível de sofisticação muito grande na parte de CRM ainda, porque a gente não conseguiu focar na parte de CRM ainda especificamente. A gente ainda está crescendo. Então, está crescendo, precisa puxar. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou fazendo na Moment. Depois eu vou trazer um outro negócio que eu estou fazendo, que aí já está um nível de sofisticação um pouco maior. Na Moment, o que a gente faz hoje é mandar um feliz aniversário da pessoa, no dia do aniversário dela, sem querer vender, de verdade, com vontade de parabenizar mesmo a pessoa. Só tentar empurrar às vezes não funciona. Então a gente parabeniza a pessoa, a gente tem todo um funil no sentido de fez a primeira compra, finalizou a compra, depois de um tempo a gente manda agradecendo pela compra que a pessoa fez, mas a gente está querendo evoluir e trazer algumas coisas nesse sentido. Pô, você comprou um relógio automático? Depois de um tempo a gente vai começar a mandar para fazer manutenção, fazer revisão, para manter o relógio bem cuidado. Algumas dicas de cuidado com o relógio, com o semi-joia. Vocês têm um cashback também, né? Tem o próprio cashback, então a gente tem essa... Eu sei, galera, porque eu sou cliente Moment, né? Eu tô com um, inclusive, um G-Shock aqui, mas eu tenho vários outros já, né, que eu comprei. Acabei, inclusive, eu entrei para esse mundo da relojoaria, depois conheci o André, né? Então, assim, acabei me apaixonando por isso, por esse mundo. Hoje em dia até sou um curioso, né? E, inclusive, sobre esse ponto, eu queria fazer uma pergunta. Relógio, assim, de um tempo para cá, agora tá em negócio, mas se eu pegar na época da pandemia, tava muita moda de smartwatch. Sim. E eu ouvia falar, cara, ninguém compra mais relógio. Não faz sentido você ter relógio, porque só marca a hora, né? Apesar de ter outras funções, mas no geral, assim, o que você usa mesmo é a hora e mesmo assim você tem um celular. Então, por que você assim, teve... Né, você percebe, cara, eu vou apostar nisso aqui mesmo? Ou você já tinha essa visão que, cara, não faz, essa visão é uma visão deturpada, porque o relógio não é só um aparelho, né? Não é só uma marca. Ele tem tudo uma questão de status. Ele é uma joia, vamos botar assim. Ele é um produto de vestuário, né? De composição. Então, assim, foi pensado ou você foi... Porque você comentou, né? Que foi uma coisa da família da sua esposa. Foi por causa disso ou você... Não, cara, é um mercado que eu acho que faz sentido, ou né, que tem potencial, que ainda vai perpetuar, ele é perene, ou assim, ele vai morrer em breve porque não faz sentido ter relógio, porque qualquer hoje é fácil você, né, o celular hoje marca a hora. Vamos lá. Eu acho que foram vários fatores, né? Nada é uma coisa só que vai mudar tudo. Eu acreditava no smartwatch também, ainda acredito no seu devido momento, né? Eu acreditava até mais, mas eu fui mudando minha cabeça, fui entendendo um pouco mais. Cara, primeira coisa, smartwatch, o nível de informação que hoje a gente recebe é muito alto. Então, se a gente abrir aqui o celular, tá no modo não perturbe e tal, com certeza. O meu tá aqui, eu tenho que ficar com ele na mão. A gente ia chegar a notificação o tempo todo, então a gente não consegue parar, a gente não consegue desligar, né? Desligar, a gente não consegue sentar e focar e fazer o que precisa fazer sem te ficar deixando tudo o celular ditar a nossa rotina. E aconteceu que o smartwatch gerou muita ansiedade, muita gente também por causa disso. E a pandemia... Eu comprei, eu parei de usar exatamente por causa disso, porque me gerava um estresse todo aquilo apitando, mesmo eu desligando, assim, se eu desligo, para que eu vou ter, entendeu? Enfim. Então, o lado no sentido de notificação, você acompanhar o que muita gente queria e quer ainda do smartwatch, acabou sendo pior, porque gerou um nível de ansiedade e estresse nas pessoas muito grande e a pandemia já acelerou isso, né? A pandemia foi um momento de ansiedade alta, de estresse alto para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, foi um momento de insegurança para muita gente, muita coisa ruim aconteceu no sentido de saúde das pessoas, isso foi muito ruim, então a pandemia gerou muito isso. Outra coisa, você citou que é o status, no sentido de... Não é status no sentido de rico, luxo só. Tem esse lado também, claro. Né? Todo o mercado tem isso, né? Você tem marcas que representam e a representatividade daquela pessoa. Se você quiser passar o smartwatch, é o sentido da pessoa tecnológica. Agora o relógio já passa uma pessoa com uma outra postura, com uma outra maturidade, com outro posicionamento. Então o relógio clássico está voltando o sentido clássico um pouco da vida, um pouco mais clássica no sentido de moda, de vestuário, de costumes. Então isso está voltando muito forte, não só no relógio, mas na moda como um todo. Está mudando
um pouco o jeito de se vestir. Então, isso daí está voltando muito forte e eu acho que vai continuar. Eu sinto esse movimento também, assim, porque a gente digitalizou muitas coisas, né? Dá um exemplo bobo aqui, mas assim, cardápio, é tudo QR Code, mas assim, você ter às vezes o contato físico ali, a forma prática, né? Às vezes esse caminho também, às vezes as coisas têm esses fluxos, né? E acaba voltando. Eu acho que o relógio, ele por se tornar uma peça de status, tem se tornado. E queira ou não, é uma composição, fica bonito, né? Assim, tem modelos, apesar de só marcar muitas vezes a hora que você usa no geral. A não ser que mergulho. A gente até recentemente fez uma gravação, né? A gente falou sobre, o mergulho 300 metros de profundidade, o cara mal mergulha na piscina, não sabe nem nadar, né? Então, você tem muito recurso, mas no geral é mais o status. Mas eu tenho visto um crescimento muito grande de vendas, de canais falando, né, de pessoas usando, né, e nessa direção, tipo assim, para você ver que às vezes você marcar um mercado como extinto, às vezes pode ser precoce, né, porque as coisas mudam rápido, né, e a gente não é detentor de todo o conhecimento, então assim, tem que tomar muito cuidado com as afirmações fortes que a gente às vezes tem para o mercado, e é por isso que a gente sempre, né, tem que estar muito antenado e um entendimento muito grande sobre tudo, né? E esse é o ponto principal assim, que eu vou citar, que é a beleza. Sim. O smartwatch pode ser o melhor acabamento, pode ser isso aqui. Dá muita diferença a pessoa com smartwatch no braço e com relógio no braço. Mas dá muita diferença. Os caras de terno, sei lá o que, sapato e um smartwatch. Aquele Apple Watch que ela tá preta, seca, reta ali. Sim. Pô, a diferença de composição no visual é absurda, assim, quando você tá com o smartwatch, quando você tá com o relógio. Claro, depois você consegue começar a combinar. Tem algumas regras que às vezes as pessoas inventam que às vezes não faz tanto sentido. Igual, se você falar, eu tô mais casual aqui, mais despojado, e falar que eu tô com um diver clássico e tal, com relógio, as pessoas vão falar que não combina. Mas, teoricamente, tá combinando aqui. Então, tem algumas regras também que não faz sentido, não precisa também gourmetizar tanto, mas a diferença de beleza de um relógio para um smart é absurda. André, me fala aqui, qual que é o maior, né, assim, voltando um pouco sobre todo, né, da forma geral, qual que é o maior desafio, além de você ter falado, assim, qual foi o desafio, não, qual a dificuldade ou perrengue que você passou, né, toda essa jornada da Moments? Qual foi, assim, cara, isso aqui foi o momento que, cara, quase que eu desisti daqui, ou se teve isso, pô, isso aqui foi um ponto, né, que arriscou toda a operação, né, que é a ponto de falar, cara, eu passei perto de acabar aquilo ali. Teve algum momento que isso aconteceu? Não, teve vários, né? E toda semana a gente tem um. Entendi. Tem que ser realista. Quem empreende e tem vontade de crescer, se desafiar, evoluir, vai passar por isso todo momento. Será que faz sentido? Ontem a gente teve uma reunião justamente para isso, inclusive. Será que faz sentido continuar, tentar crescer, tentar evoluir? Porque é o tempo todo o desafio, o tempo todo o perrengue, é o tempo todo ter que evoluir, e você tem que evoluir junto. Sim. E isso é o maior desafio. Por isso que tem muitas empresas que são gigantes que os donos, os fundadores saíram, colocaram outra pessoa, porque elas não iam acompanhar no sentido de desenvolvimento de conhecimento e tal, e aí você precisa entender esse momento. Um momento muito importante que a gente decidiu, foi quando a gente tinha um escritório. Eu tinha um escritório que eu trocava minhas coisas de um lugar, e a Moment tem a loja que ficava ali o estoque e as outras coisas. E aí, quem fazia expedição eram as meninas da própria loja ali, porque o empreendedor tem um tempo ocioso, e tinha um número de pedidos muito pequeno, assim. Então eram 5 pedidos, às vezes 10, quando tinha muito, 15, aí a gente ia lá ajudar um pouquinho ali rapidinho e embalar. Isso aconteceu. E aí a gente precisou tomar uma decisão. Vamos crescer, então a gente precisa estar mais próximo, organizar essa logística aí. Porque e-commerce, o pessoal acha que é venda. É venda. Uhum. Mas a venda só acontece se tiver uma logística preparada. E logística você pensa em toda a cadeia, na entrada e na saída. Então na compra e na venda. Se não tiver essa logística acontecendo, não adianta ter venda. Então o maior desafio no segundo momento é logístico. Então a gente decidiu, vamos para dentro, vamos fazer o negócio acontecer, vamos fazer o negócio crescer. E aí a gente passou vários perrengues logísticos nesse sentido. Depois a gente decidiu abrir uma operação em São Paulo. O próprio contador falou bem assim, você tem certeza?
pô, já vi gente vindo aqui para fazer isso, mas depois a pessoa viu que não faz sentido, e aí você fica lá, não, vou pagar para ver, vamos tentar, vamos fazer Mas acontecer. tem que arriscar também. Nos 2, 3 primeiros meses ali, você, pô, que merda que eu fiz, que tá dando tudo... Devia ter ouvido o conselho, né? devia ter ouvido o conselho, o operador logístico está atrasando, as coisas estão acontecendo. E em marketplace a gente perde muita relevância quando a gente atrasa. Então tem dia que teve vários momentos que atrasaram 10, 20, 30 pedidos, a gente foi pro vermelho, para de vender, parece que o negócio vai acabar, mas tem que voltar, ir voltando, ir tentando. Então, praticamente toda semana tem muito desafio, muito perrengue, que acontece que, né, os empreendedores de palco não contam, Sim. mas a verdade é que toda semana tem um desafio, tem um perrengue, a parte que você não vê dinheiro e o pessoal fala, tô rico, cara, o dinheiro entra e sai, então você precisa esperar o momento certo de começar a ter retirado, começar a querer ficar rico, porque o primeiro negócio tem que ficar rico. Então, esses são os erros que o pessoal comete e a gente também vê, pô, tô vendo já um valor alto considerável, tô tendo relevância aqui no meu segmento, mas eu não consigo ver o que essa galera tá fazendo. Pô, cada um tem seu momento. Sim. Então, e-commerce não adianta, a não ser que seja marca própria, negócio importador, talvez um e-commerce pequeno não ganha dinheiro, não tem como ganhar dinheiro. Sim, é difícil mesmo. Então, você precisa ter um certo nível de faturamento, de tamanho, para os custos começarem a se dissolver, para as coisas começarem a acontecer, porque o custo não aumenta proporcional. Então, muitas vezes que você está faturando ali seus 300, 400, 500 mil, vai ser a mesma estrutura que você vai faturar 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, dependendo do seu tipo de negócio. Então, você precisa entender isso, que você às vezes tem que crescer mesmo. E crescer a sobrevivência. Sim. E essa dificuldade de entender, e todo dia a gente passa por esse perrengue de decidir, vamos continuar. Porque teve esses vários momentos, para quem trabalha com e-commerce sabe, você perder reputação, às vezes por causa de um dia, o nível de exigência dos marketplaces estão cada vez mais altos. Isso aí dá um susto. E teve um episódio que eu pensei que ia dar muita merda. Todo Quase mundo deu, que né? vende no e-commerce, né? Deu merda, na verdade. Mas a gente conseguiu recuperar. Relógio é um mercado muito visado, né? Porque é um produto pequeno, com alto valor, Sim. dependendo dos modelos, né? Então você desfaz, você faz virar dinheiro muito rápido, né, no mercado. Então a gente já sofreu 2 vezes um ataque de golpe. De golpe mesmo. E no Brasil é muito alto isso, assim. Você vê lá, você fica me cobrando, me perguntando, 40% das nossas compras são barradas. Sim. Né? E antes era até mais. Por causa do risco de golpe. E assim, claro que tem o outro lado de não aprovar, disso, daquilo, mas é porque realmente nesse mercado tem um risco de golpe muito alto, acontece muito alto. Mas teve 2 vezes, uma lá no início, nas primeiras vendas, uma das primeiras 5 vendas, a pessoa foi lá, comprou o maior, foram 3 vezes na verdade já aconteceu, o relógio mais caro, a gente feliz da vida, cara, a gente vendeu esse relógio, cara. Os primeiros, logo no início, relógio caro, era PayPal na época, a gente usava. Fomos, despachamos, feliz da vida, fomos lá. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Pum. 30 dias depois chega chargeback do pedido, porque foi uma compra fraude, né? Fraudada. É golpe. Isso aí foi logo no início. Foi tal, beleza. A gente quase não vendia, então foi um susto. E no início ninguém entendia direito, esse negócio não presta, tá vendo? Já tomamos não vamos continuar não sei o que lá. Beleza, continuou. Depois de um tempo ainda também um tempo depois, assim, tava no início ainda, a gente teve um dia que caiu tanta venda. Começou a cair venda, a gente vendia às vezes 1, 2 no dia no próprio e-commerce, né? E nem isso às vezes, mas caiu umas 10 vendas no mesmo dia, no outro dia caiu a mesma quantidade. Falou, pô, aconteceu uma coisa aqui, tô rico pra caramba, aconteceu, né? Acertei a boa. Acertei. E aí a gente foi ver, aí eu já estava um pouco mais esperto nesse sentido, mas a gente já tinha despachado uns 2 ou 3 relógios dali. Mas depois eu comecei a olhar, pô, não faz sentido isso.
não vamos enviar mais nada do que vendeu. E foi dito e feito. Depois começaram a chegar o chargeback de novo, mas dessa vez não tinha enviado tanto. Já tinha enviado os 2 outros, foi pior do que antes, mas foi menos pior do que poderia ser. Já tinha um nível um pouquinho mais alto. E aí eu percebi e a gente não enviou todos os pedidos. A gente enviou só alguns. Foi outra pancada, outro susto. Perrengue. E margem de e-commerce é baixíssima, então... Sim, você perder produtos nessa... Você perder produto no início prejudica ali, muito a operação. prejudica muito. E ano passado, a gente tomou de novo esse mesmo susto e aí foi muita compra de novo, só relógio, os mais caros, o pessoal só vai nos mais caros tentando comprar, só que eu já estava... Mas por isso tem que estar ali na operação, tem que entender, tem que saber como é que funciona. Não é só jogar para alguém, faz aí um e-commerce para mim, toca aí, não adianta, você precisa entender do seu negócio. E aí eu fui lá e não enviei nenhum. Falei, esses aqui eu sei que é golpe. Que é golpe, mesmo aprovando, a maioria não foi aprovada, o nosso hoje processador já está um pouco mais... Ele consegue pegar, não? Ele consegue pegar bastante o antifraude, mas alguns foram aprovados, eu fui jogar na localização, era um lugar... terreno baldio, lugar nenhum. Por quê? Eles querem jogar para lá, porque aí volta para o correio da região, ele vai lá e pega e retira. Perfeito. Então, isso aí acontece muito em e-commerce. Então, a pessoa tem que ficar esperta. No início, eu ouvia falar do perrengue de boleto. Antigamente, os sistemas não entendiam, né? A pessoa gerava boleto e o pagamento aparecia como aprovado, o pessoal enviava. Então, isso aí, muita coisa... Hoje não tem mais isso, né? Hoje, ao mesmo tempo que o risco aumenta, mas a tecnologia aumenta com também. o objetivo de ajudar, né, o empresário a correr menos risco. E, André, para finalizar o nosso bate-papo, queria que você desse uma dica, né, para a nossa audiência, uma dica, né, rápida, uma dica que possa fazer sentido para a audiência. Né, qual que é o desafio, ou o que ela pode fazer, qual que é a dica que você que já passou por uma jornada longa, né, tanto de empreender, né, de empreender em outros negócios, também talvez relacionado ao e-commerce, que dica você pode dar para essa galera que está querendo montar ou está nessa fase, né, dali de início de um e-commerce para galgar um pouco mais e subir um pouco de nível? Eu vejo que o empreendedor, no Brasil, ele é muito imediatista, então... ele precisa suportar um planejamento mais longo. Eu vejo que o nível de ansiedade, estou falando por mim, o que eu já sofri, a gente não tem a cultura do planejamento aqui. Perfeito. Não tem. Então, o principal ponto é desenha. Pô, hoje tem ChatGPT, hoje tem várias ferramentas que conseguem conversar, falar, mas desenha minimamente aonde você quer chegar, onde você quer ir, e entender qual é o passo a passo que você vai precisar sofrer para chegar lá. É fato, é sofrimento. Antes de você conseguir, né, ser parabenizado, ter resultado, você vai sofrer. E vai sofrer muito até chegar lá. Então, tenha esse planejamento mínimo ali para saber aqueles pontos que você vai alcançar. Pô, se eu quero ter um e-commerce, por exemplo, de 1 milhão, eu sei que eu vou passar perrengue financeiro, não tem jeito. Sim. Tem que entender que vai ter que sangrar um pouco ali e olhar um pouco mais de cima, né? Você vai ter que botar o caixa na frente muitas vezes, você vai ter que ter produtos, você vai ter que... eu vou viver de infoproduto. Beleza, a mesma coisa vai acontecer. Você vai ter que botar o tráfego muitas vezes na frente, produção de conteúdo, tempo, dedicação. Então, em algum momento você vai ter que... Então, você precisa desenhar, entender para onde você vai, para você entender quais são os seus desafios naquele caminho. E sabendo os desafios no caminho, você vai ter que se preparar para aquilo minimamente. Um outro ponto que eu vejo, que isso aí fez muita diferença para mim, é estar em ambientes que pessoas que chegaram lá, não necessariamente na mesma coisa que eu, no sentido de e-commerce, mas que chegaram lá de alguma maneira. Então isso aí mudou muito. A gente está aqui no Espírito Santo, a gente sabe que é um estado pequeno, que as pessoas são muito fechadas. Então, provinciano, né? Então as pessoas que estão aqui, que tem e-commerce grande, que tem negócio grande, elas são muito fechadas, não consegue conversar muito fácil com ela. Então por isso que a gente tem aqui na CDL, a gente está com essa ideia de fazer, de fomentar isso. E a segunda coisa, você tem um e-commerce e vem para o Espírito Santo. É o maior estado do Brasil para você ter um e-commerce, então já é um jabá aqui do nosso estado para você... Não divulga muito não, Tá bom do jeito que tá, tô brincando. Traz essa operação de e-commerce para cá, tem a FoiScale para te ajudar. Exato. A gente pode te ajudar também de alguma forma, se tiver alguma dúvida. Então, é o melhor estado aqui, a gente tem benefício fiscal, a gente tem um estado com uma logística boa, com uma posição geográfica excelente. Então, se você está aí pensando em começar ou em chegar no segundo momento ali do seu e-commerce para crescimento, vem para o Espírito Santo, que é
trabalhar voltado no Brasil. Meu brother, cara, quero te agradecer demais, né? Em agradecimento, né, a você estar aqui, ser o primeiro convidado, né? A gente tem alguns patrocinadores também que a gente vai te presentear, né? Que foram enviados. A primeira é a Ideale Vita, que é uma empresa de encapsulados naturais, né? Opa, derruba não. É uma empresa de encapsulados naturais, onde que tem, né, produto de bastante qualidade, focado no dia a dia, né, com o objetivo de dar mais qualidade de vida. Né? A gente sabe o quanto a nossa alimentação, nosso dia a dia é corrido, né, e às vezes você não tem tempo. Então, assim, a Ideale Vita, ela traz esse pensamento no dia a dia para facilitar a sua alimentação, facilitar a sua recuperação, né, do seu dia, e a gente gostaria de presentear. Muito obrigado. E além faz muito sentido, que eu acredito muito na nutrição como forma de performance do empresário. Pois é, e faz total diferença no seu dia a dia. A gente fala muito sobre, né, o quanto estar bem de saúde, estar bem, né, no seu dia a dia, né, esporte, alimentação, tudo, pode te ajudar a ser até mais produtivo. Né? Então, assim, é uma das coisas que a Ideale Vita tem como primazia aí, está preocupado com isso. E o outro parceiro, né, o nosso outro patrocinador é Vinho Seu Vinhos, onde ela te mandou um vinho especial, né, pensado no seu perfil de empresário arrojado. Né? Eu fiz até uma cola, eu vou te falar um pouco sobre o vinho, para não esquecer. Final de semana no China Park. Aí, ó, o China Park vai ter, mas é um Malbec chileno, né? Ele tá dentro de uma categoria também de premiação, onde ele teve uma nota altíssima na premiação. Então, assim, é um vinho pensado para quem curte um vinho, uma coisa de qualidade. Então, assim, combinar com a carne. Combinando com a carne. O vizinho já está chegando lá. É verdade? Não, calma, tranquilo. Inclusive, ambos os produtos, né, vocês podem acessar o site, né, da Vinho Seu Vinhos e da Ideale Vita, tá? Tem um Instagram, a gente vai deixar depois aqui marcado para vocês, né, mas você pode comprar os dois produtos no site, entra no Instagram, segue lá, que tem muita promoção, muito desconto, né, muita oferta para vocês conhecerem esses produtos que a gente, né, conhece, aprova que são de qualidades. Valeu. Beleza, cara? Obrigadão mais uma vez, cara. Tamo junto. Obrigado por tudo, cara. Valeu. E o cupom da Moment aí, depois bota. Verdade. Inclusive, não deixem de seguir também a Moment Relojaria, né? Lá tem relógios de todos os tipos, masculinos, femininos, né? Com uma gama enorme São mais de 2.000 modelos de relógios, né? Então, exato, tem muito relógio. Chama a gente no WhatsApp ou entra lá no site. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado pela audiência, obrigado por estar presente aqui, foi um prazer estar com vocês. Esse formato a gente vai seguir, né, com os próximos convidados, tentando sempre melhorar, com o objetivo de trazer novidades, trazer produtores locais, com o objetivo que o André falou de fomentar o mercado capixaba. É um mercado extremamente valioso, ainda que é pouco explorado, mas que faz todo sentido pela posição geográfica, pela questão de clima, logística, que a gente tem muito, né, a compartilhar com o Brasil no que tange empreendedorismo, em negócio. Então, assim, a gente tem tentado ser forte nisso aí, a gente acredita muito nisso e estamos, né, indo nessa direção com esse projeto novo do Meet and Coffee. Obrigado a todos e um abraço para todos aí. Valeu, um abraço, até a próxima.